Fala pessoal, aqui é o Tilipa, estamos de volta! Quebrando a Regra Podcast. Todo mundo sabe, fiquei ausente um tempinho, tive que passar por uma cirurgia no pé. Estamos de volta aqui com o nosso podcast, trazendo um conteúdo relevante, principalmente para você, jovem de periferia, que está ali falando, putz, não dá, e a gente está aqui para dizer que dá, que tudo tem uma solução. E hoje, um dos temas mais relevantes que a gente fala lá no projeto da Perifa para Faria Lima é o aprendizado de uma nova língua. Então, das pesquisas que nós fazemos com os convidados que vieram aqui, uma dica para um jovem, inglês, Thiago. Presidente de empresa, uma dica para o jovem, inglês. Fundador de startup, inglês. O Zé Elias veio aqui e falou do inglês, né, até para jogar fora. E hoje, uma convidada super especial aqui, Lilian Bittencourt. Prazer, obrigado pelo tempo. Prazer, querido. Estou muito feliz de estar aqui. Esse projeto é incrível. Então, a gente precisa falar sobre a importância do inglês e a importância da mudança de mindset, que é o mais importante até do que qualquer outro conhecimento. Para a gente adquirir esse conhecimento, a gente precisa dessa mudança de mentalidade. Então, a gente vai falar bastante aqui. Vou contar um pouquinho da minha história de vida, que eu acho que vai ser bem motivador e bem inspirador para todo mundo que está querendo dar sequência aí nesse projeto incrível. Obrigado, Lilian. Primeiro, eu te agradecer por estar aqui. É muito legal as conexões, né? A gente fala com uma pessoa, com outra. Mandar um beijão lá pro Denis, para a esposa dele, que fez a conexão com a Lilian. Muito, muito legal. Lilian, essa questão... Vamos começar um pouco aqui no papo sobre inglês. Depois eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, que é emocionante. Uma pergunta que eu acho que é super importante. Dá para aprender inglês sem morar fora? Sim, inclusive eu nunca morei fora, né? Sério? Sério, nunca morei fora. Quando eu fui a primeira vez para os Estados Unidos, eu já dava aula há 8 anos. Então eu aprendi aqui no Brasil e já dava aulas sem ter morado fora, sem ter ido para fora e nunca morei fora. Então tem até um vídeo no meu canal que chama English Yourself, meu canal do YouTube tem mais de 500 vídeos, que eu falo exatamente isso, como eu aprendi inglês sem ter morado fora. Então hoje em dia, principalmente, né, a gente tem muito conteúdo online, muito conteúdo gratuito online, né, como o meu canal do YouTube, de diversos professores maravilhosos que a gente tem aqui no Brasil. E eu tenho alunos até que nunca fizeram o meu curso online, que aprenderam através do canal e evoluíram e trabalham fora do Brasil, inclusive. Então é legal ver essas histórias de superação, que a gente vê que realmente todo mundo é capaz de aprender, que é muito dessa mudança mesmo de mentalidade, de acreditar que a gente é capaz e investir, né? Investir tempo, principalmente. Eu não digo nem investimento financeiro, mas esse tempo de estudo, essa dedicação, essa rotina que a gente precisa criar para aprender. Mas é super possível. Sou eu aqui a prova disso. E vários alunos. Não, isso é super interessante, porque minha história, como a sua, de muitos jovens, é muito difícil morar fora, né? Sim. Eu consegui um emprego legal muito cedo, eu falei, caraca, como é que eu vou pedir demissão para morar fora, enfim, né? Eu nunca tive coragem de tomar essa decisão, né? Sim. Mas uma das coisas que eu me arrependo foi de não ter morado fora, sabe? Sim. Vários amigos foram para a Austrália e eu tenho essa sensação, sabe? Sei, que ficou poxa, eu poderia ter ido e não teria mudado nada na minha vida, porque eu já tinha uma renda ali, talvez com 21, 22, teria dado um jeito, mas tudo bem. Então, se a primeira fórmula, dá para aprender inglês sem morar fora, a segunda pergunta é, dá para aprender inglês online? Sim. Com a internet? Muito. Na verdade, hoje em dia a gente tem diversas ferramentas que na minha época não tinha, né? Quando eu comecei a estudar inglês, eram escolas tradicionais, a gente não tinha tanto acesso à informação, a filmes, a séries, a músicas, a conteúdos, por exemplo, no Instagram, você consegue acessar qualquer perfil de notícias em inglês e de coisas que você gosta também, né? Esportes, para as mulheres, maquiagem. Então, o legal é você escolher os tópicos que você gosta para o seu dia a dia, que você leria, que você assistiria em português e assistir em inglês. Então, a gente tem muito mais acesso e condições de aprendizado hoje do que a gente tinha antigamente. E é assim que os alunos vêm praticando, né?
através da internet, das aulas online. A própria prática de speaking também tem estratégias para você praticar. Se você não tem condições de fazer aula, fazer individualmente. Então, tudo é muita estratégia, mas, acima de tudo, acreditar mesmo que você é capaz. Eu tenho muitos alunos que chegam traumatizados com o inglês, né, que já viveram experiências não tão boas, e a gente consegue quebrar esse trauma, essa mentalidade de que, puxa, eu não vou conseguir, é difícil demais para mim, que eu acho que é uma mentalidade que as pessoas têm em diversos aspectos na vida delas, né? Entendi. Então, acho que é muito isso. Acesso a gente tem, é possível sim, mas a gente precisa acreditar. Eu já tive algumas discussões sérias aqui, né? Nesse podcast aqui mesmo. Fala assim, o gringo, o americano vem aqui no Brasil, fala português. Aí o pessoal, ai, que bonitinho. Aí às vezes um jovem fala alguma coisa errada e o colega, nossa, que inglês horrível. Esse cara nunca mais vai abrir a boca em reunião nenhuma, na sala nenhuma. Eu falo, poxa, o gringo vem aqui falar português, a gente bate palma. Aí tem um jovem do seu lado, tá se esforçando para perder a timidez, ele vai errar. E qual que é o problema de errar? Tá se esforçando e as pessoas, ao invés de ajudar, não, destrói, joga o cara para baixo e ele não fala nunca mais. Isso é algo que eu falo muito nas minhas lives. Exatamente isso. Quando o gringo vem, qualquer coisa que ele fala, conjugações erradas, a gente acha a coisa mais linda do mundo. Nossa, ele está falando o nosso idioma. E eu falo, em inglês a gente fala que alguém é mean. Mean é tipo mal, de maldade mesmo. E eu falo, os brasileiros são mean uns com os outros. E eu acho que é isso que a gente tem que quebrar. Eu faço todo um trabalho com relação ao erro. Às vezes eu posto quizzes, por exemplo, as pessoas erram, eu percebo como elas se sentem mal com o erro delas. Nossa, teacher, eu errei. Ou às vezes a pessoa até sabia a resposta, cliquei errado, teacher, mas eu sabia, viu? Eu falo, não tem problema nenhum, o importante é aprender. E o errar faz parte do processo de aprendizado, isso que as pessoas precisam entender. Eu brinco que eu falei em inglês porque eu sou cara de pau, eu erro mesmo, eu não tenho medo de errar, e se eu errar, eu aprendo com o meu erro e bola para frente. Então, eu acho que é essa mentalidade que a gente precisa mudar. Não existe aprendizado de inglês sem erros. Eu tenho até uma listinha no meu celular, meu filho tem 6 anos de idade. E ele erra bastante, né? Ele está aprendendo conjugações, ele está aprendendo palavras novas. Então, às vezes, ele cria vocabulários, traduzidor. Ele falou, mamãe, vamos colocar no traduzidor? E é normal quando a gente está aprendendo um idioma, você vê, ele é nativo. Inventar palavras, errar. E eu até vou gravar um vídeo com essas palavrinhas dele que ele cria, porque eu vejo os alunos criando em inglês também e eu acho isso legal. Mesmo quando que seja algo errado, nem gosto de fazer essa palavra erro, é uma tentativa, né? Para o speaking, por exemplo, ninguém vai sair falando se não falar um monte de palavras erradas, não sabendo juntar as palavras ainda, pronúncia, né? A gente tem a pronúncia do inglês que é diferente para a gente. Do mesmo jeito que os gringos, por exemplo, eles têm dificuldade de falar o, né? Eles falam pau, inclusive, né? Então vira essa brincadeira, a gente tem dificuldade com o som do TH, a gente tem dificuldade com o RL, mas tudo é prática, porque a própria movimentação mesmo é diferente no idioma. Então, você não tem nem a estrutura para que aquilo saia de bate-pronto. Então, eu faço muitas brincadeiras com isso, né? Eu tento ensinar o inglês de uma forma divertida. O som do TH, por exemplo, eu brinquei, tem um vídeo no canal que é o sopa de salsinha sem sal. Então, para você fingir que tem a língua presa. Então, acho que trazer essa leveza para o aprendizado e ele ser de forma leve, mostrando que todo mundo erra. Eu falo, eu erro também. Às vezes, eu, como professora, há 27 anos, tenho os meus erros, tenho as minhas dúvidas. No próprio português, direto eu dou um Google, gente, é assim ou é assado? Sei lá, enfim, 2 S, é Z, enfim, a gente não sabe tudo da nossa própria língua. Então, a gente tem uma exigência muito grande, tanto das pessoas, que é completamente errado, né? E eu acho que a gente tem que ser mais apoiadores do que críticos, quanto de saber que errar faz parte mesmo. Então, eu acho que depende muito do que você acredita. Eu acho que errar é super importante, eu incentivo os erros
Eu acho que isso é o que mais ajuda a gente a aprender. Um negócio que rolou comigo, escuto muita gente cometer o mesmo erro que eu cometi. Eu não gosto de inglês. E eu não sei, um belo dia alguém me falou, na hora que você começar a gostar, vai melhorar. E eu lembro que eu fiz a minha primeira viagem internacional, eu falei, não, eu preciso aprender, eu quero me comunicar. E ali... E é sempre quando tem alguma coisa ali, né? Despertou, enfim, e a questão do trabalho. Porque as histórias no mundo corporativo, Luciano Santos, que é meu amigaço, ele fala, reunião em inglês, eu inventava dor de barriga em casa, não aparecia no escritório, né? Então acaba te limitando no trabalho, ou até uma questão cultural, enfim, né? Eu queria que o Rafa colocasse na tela aqui o Instagram da Lilian, porque a gente também estava discutindo. Hoje o mundo está muito, muito digital, né? Sim. E eu estava conversando aqui nos bastidores com ela. Assim, dá para aprender inglês à distância, sem ter um professor ao vivo. Eu conheço algumas pessoas que realmente são autodidatas. Ficam vendo TED, Netflix, YouTube, jogando videogame e aprendendo inglês. Mas eu sei que cada um tem seu time, seu tempo, sim, né, Lilian? Sim. Eu queria que você falasse dos vídeos educativos, porque a plataforma da Lilian é uma plataforma paga, é um curso, enfim, mas ela tem muitas dicas gratuitas no Instagram que está aí na tela, pessoal. Inclusive, eu comentei com o Thiago, o canal ele é muito completo, realmente, e eu tenho alunos que aprenderam inglês somente através do canal. Sério? Uma vez eu fiz uma live, que foi a live que eu mais me emocionei, eu até chorei, que foi com o Matheus, e eu chamava pessoas aleatórias na live, e veio o Matheus e ele falou, Teacher, eu queria te agradecer, que eu aprendi inglês exclusivamente com as dicas do seu canal, nunca tive condições de pagar um curso, ele era de Fortaleza, e ele falou, e hoje eu trabalho em navios, em cruzeiros fora do país, graças ao inglês, e eu mudei a realidade da minha família. Ele falou, minha mãe tá chorando aqui do lado, e eu falei, chama sua mãe, e aí a gente conversou, eu, ele e a mãe dele, e a partir daquele momento eu já sempre tive certeza disso, até pela minha história, mas o quanto o inglês é transformador na vida das pessoas e na vida de muitas famílias. Então, eu tenho alunas que vêm contando história de evolução em termos de promoções, de trabalho, de participar de reuniões. Então, assim, a gente tem que dar um start, né? Acreditar nos nossos sonhos e correr atrás. Esse aluno é um exemplo que deu super certo e mudou literalmente a realidade da família dele. Teve um outro aluno da USP, ganhou um intercâmbio para Portugal. Achou que não fosse precisar do inglês, porque se falar português. Na hora de ser aprovado, ele precisava fazer a prova do TOEFL, que é um teste de proficiência em inglês. E ele não passou umas 3 tentativas e ele ia perder essa bolsa de estudos da USP. E ele entrou em contato comigo e falou, Teacher, pelo amor de Deus, o que eu faço? Eu não tenho condições de pagar seu curso e eu estou indo pior na prova em determinado aspecto. Eu falei, estuda isso, e aí dei um suporte para ele. E aí ele passou e foi, e trouxe um presente. Enfim, então você vê que quando a pessoa está ali determinada a conseguir algo, mesmo ali, lógico que ele já tinha um bom nível de inglês, mas ele já tinha sido reprovado algumas vezes. Quando ele pegou aquilo mesmo, do tipo, eu vou conseguir, é meu sonho, eu quero ir, ele fez a coisa acontecer. Então, eu acho que essa é a grande diferença, né? A gente sempre fica deixando para amanhã. Quando eu for viajar eu faço. Hoje o emprego que eu tô não exige inglês. Mas, de repente, a vida muda. E aí a gente precisa para aquele momento. Então, eu falo, a gente tem que estar preparado para quando as oportunidades aparecerem. E não achar que quando a oportunidade aparecer, eu vou correr atrás do inglês, ou do conhecimento, ou seja, do que for. Tem uma história com o espanhol, assim, muito engraçada. Eu fazendo espanhol. Mas você usa no seu trabalho diariamente? Não. Mas usei, sei lá, no ano passado umas 3, 4 vezes, e eu pedi o feedback da pessoa. Como é que tá? Cara, tá muito bom. Você sai muito feliz. E aí eu tive a oportunidade de levar um executivo no jogo do Corinthians, e ele da Espanha, e falando espanhol, eu falei, poxa, todos esses anos de espanhol serviu para isso aqui, é muito, muito legal. E eu costumo falar, o conhecimento pode ser qualquer coisa. Sempre vai te ajudar em algum momento da sua carreira. Eu acho que o conhecimento, eu sempre brinco, né? Faço esse paralelo.
Eu acho que os maiores investimentos que tem na vida, novamente, não é investimento muitas vezes financeiro, porque no meu canal, canal de inúmeras pessoas, de diversos assuntos, hoje em dia a gente tem muito conteúdo gratuito, é o melhor investimento que qualquer pessoa pode fazer. O conhecimento, ele literalmente abre diversas portas e é isso que as pessoas precisam entender. No meu caso, eu estudo até hoje, porque assim, inglês é muito distante, né? Da nossa realidade, é diferente. E tem que praticar, né? Sim. Não tem muito o que fazer. Até hoje eu sempre me pego estudando, vendo um vídeo, aprendendo palavras novas, enfim, para aumentar o vocabulário. E é essa distância que você falou, ele é distante, que a gente tem que diminuir. Exato. Então, como eu falei, estudar, por exemplo, você gosta de esportes. Então, agora eu vou ler sobre esportes em inglês. Uhum. Porque aí você traz esse Sim. mundo que parece distante para o seu dia a dia. Então, às vezes, dicasinhas, por exemplo, trocar o seu celular, as configurações para o inglês, porque aí não vai ser mais compartilhar, vai ser share e o like. Então, às vezes, isso que parece muito pouquinho, é muito, porque aí você vai internalizando essas coisas no seu dia a dia. Esses dias um aluno postou, falou, teacher, eu vi todos os seus stories e eu até voltei para saber se você estava falando em português ou em inglês, porque hoje o inglês para mim é algo natural. E é isso que eu quero, sabe? Que seja algo natural de você nem perceber. É do dia para a noite? Não, qualquer coisa que a gente vá fazer, a gente precisa de um tempo, de dedicação, de prática. Mas é prática, só isso. Ô Lília, eu estava aqui embaixo conversando com o Fabão, que é da nossa produção aqui da live, e eu vi um corte do Bernardinho e ele falou de uma série, tô até com o nome dela aqui, pessoal, Time da Redenção, recomendo, tá no Netflix, que é o time dos Estados Unidos que foi jogar as Olimpíadas de 2008. O time só tinha Kobe Bryant, Carmelo Anthony e o LeBron James. Tem mais gente aí que eu não vou lembrar. Eles começaram a treinar para 2008, 3 anos antes. Aí eu fiquei olhando o Kobe acordando 5 da manhã para ir para academia, o Kobe indo 5 da manhã para ir para academia. O Kobe Bryant, que é um gênio. Eu falei, imagina nós mortais, entendeu? Então, pessoal, eu acho que a Lília também concorda que a gente estava falando de dedicar um tempo. A gente fica muito nessa história. Não é para mim, não é para mim. O Kobe Bryant, para ganhar a medalha olímpica, os Estados Unidos perdeu as últimas 2 ou 3 Olimpíadas, começou a treinar 3 anos antes. E o cara é um gênio do basquete. Né? Então, assim, galera, é disciplina, treinamento, execução. Vai, treina, de pouquinho em pouquinho. É por aí, né? É por aí. E para tudo, né? Inclusive, eu sempre falo, a disciplina é uma das coisas mais importantes que a gente tem que desenvolver. Tudo é desenvolvido, né? E isso para tudo, alimentação, treino, como você falou. Você acha que uma pessoa dessa, todos os dias, ela acordava motivada para treinar? Que não. Óbvio que não. Então, a disciplina é literalmente você fazer algo quando você não está motivado naquele dia. Então, é o não pensar, eu vou ou eu não vou? Eu vou. Com vontade ou sem vontade. Porque depois que você inicia a atividade, seja uma atividade física, seja o estudo do inglês, seja um estudo de alguma outra habilidade, depois que você inicia, aquela preguiça de iniciar. Uhum. Porque hoje é muito mais fácil a gente ficar ali scrolling, né, rodando a página do Instagram, a gente assistir uma série de Netflix, a gente maratonar séries. Então é muito mais fácil a gente ceder a tantas coisas que estão à nossa volta do que ao estudo. Mas é aquele momento em que você vai decidir o que você quer para o momento e o que você quer para a sua vida. Então, o que você quer para o momento sempre é o mais fácil, é o mais confortável. Né? Eu fiz uma live com uma amiga minha que é coach de carreira e ela falava sobre isso. O nosso próprio corpo, fisiologicamente falando, para ele é mais fácil querer aquilo que está fácil no momento. Mas é nesse momento que você tem que literalmente se concentrar e falar o que vai fazer diferença no meu futuro. É eu assistir uma série agora, ou eu assistir vídeos no YouTube, ou enfim, conteúdos que vão fazer diferença na minha vida profissional, na minha carreira, na minha vida pessoal. E aí é a decisão. Você prefere ceder para o que vai te fazer feliz agora
ou para o que pode mudar realmente seu futuro. Então, eu acho que isso é uma grande decisão diária nas nossas vidas. É muito mais fácil a gente comer junk food, a gente não malhar, a gente não estudar e achar que a vida vai trazer as melhores oportunidades, mas isso não é real. Eu falo pra galera no projeto, é montar uma agenda. Sim. Se você montar uma agenda, eu comprei um quadro pra mim, tá grudado na parede, eu falo, segunda-feira, 7 da manhã, academia, sabe? Você tem que colocar na agenda e falar, putz, eu tenho um compromisso nesse horário com alguma coisa. E é compromisso. Ler um livro. Então, assim, eu tenho aquele compromisso. Claro que a gente vai adaptar uma hora ou outra, alguma coisa, mas você colocando na agenda, você coloca um compromisso. E é isso, é rotina. É ter tudo estruturadinho dentro do seu dia e seguir aquilo. Inclusive tem livros, né, que falam sobre isso, que depois de um período que você segue aquela rotina, 21 dias, variam um pouco, as pesquisas falam. Mas aquilo se torna natural. Por exemplo, a gente não pensa, vou escovar o dente, não vou escovar o dente, vou tomar banho, não vou tomar banho. E é isso que acontece com todas as outras atividades quando você cria essa rotina. Depois de um período que você vivencia aquilo, se torna parte do seu dia e já não é tão, vamos dizer, sacrificante. Não, é natural, faz parte da sua rotina, você simplesmente vai, faz e começa a sentir o gostinho de ter os resultados, né? Que eles vêm com o tempo. Nossa, realmente o inglês é uma conquista, assim, impressionante. O inglês é maravilhoso, gente. Eu falo, o inglês, ele abre portas nos mais diversos aspectos, né, profissionais mesmo, abre portas mesmo, né, em termos de salário, os salários são maiores. Sabe quanto é a média? 41% 41%. a mais. 41% a mais. Galera aí, ó, do PFL, 41%, cara. Aproveita que você é jovem, meu. Aproveita. Vai. E até as oportunidades de promoção, ou até viagens, tem pessoas que falam, mas eu nunca vou viajar. Nunca acredite no nunca, as oportunidades aparecem. Esse meu aluno Andrei, por exemplo, ele era da USP, ganhou uma bolsa, entendeu? Então, a vida é muito surpreendente. Surgem oportunidades, às vezes é uma vaga que precisa do inglês e que você nem imaginava que você seria, que você poderia chegar ali naquela vaga. Ajuda. Então, a gente tem que se preparar mesmo para as oportunidades. Queria mandar um beijão pro Bruno Ortega, da English Yourself, que ajuda lá no projeto com o inglês básico da molecada. Legal. E eu lamento lá com o Bruno, eu falo, como é que tá? Pô, Tiagão, tantos aqui fizeram a inscrição, tantos ficaram no primeiro capítulo. Eu falo, gente, aproveita, de graça. As pessoas desistem. Né? Às vezes eu falo, poxa, é porque é de graça, né? Se fosse 5 mil reais, você falava, como eu paguei 5 mil reais? Enfim, mas não é. Não é. É porque a academia a galera paga e também não vai, e né? eu sou a prova disso para você, porque o meu curso completo, ele é pago, né? A gente tem aulas de conversação com os professores da equipe do IALSA, e ele é um curso pago. E mesmo sendo pago, as pessoas desistem. Então, além de fazer um trabalho relacionado ao inglês, o meu Instagram, se você acompanhar os stories, eu estou sempre postando coisas relacionadas a mindset, a essa mudança de mentalidade, a rotina, a disciplina, a acreditar que você pode. Então, acho que para essa rapaziada aí que, né, quer evoluir, quer conquistar coisas na vida, o mais importante é acreditar que você consegue. Porque, como eu estou te dizendo, conteúdo tem. Pessoas para te ajudar, tem. Eu sempre ajudei alunos que não são meus alunos do curso English Yourself, eu falo, qualquer dúvida eu estou à disposição. Então, todas as pessoas que assistem os vídeos do canal e trazem dúvidas ali por direct, por exemplo, eu estou sempre respondendo. Então, assim, tem muita gente, tem muito conteúdo, tem muita coisa à disposição das pessoas. Aí a gente tem que aproveitar. Então, não desista, gente. Eu sou a maior incentivadora do sonho de falar inglês, porque é transformador. Tem que treinar, porque a pronúncia para mim sempre foi o mais difícil, né? Sem dúvida. E é uma pronúncia difícil. A gente tem que assumir. Porque você escreve o negócio e fala outro, né? Enfim. Mas eu não sei se você viu recentemente um meme do português sacaneando os gringos. Tá um meme aí na internet que é tipo... sei lá, a gente fala manga, que é a manga, e manga-fruta. E eles fazem esse paralelo de várias palavras em português que são muito difíceis. A nossa língua, o idioma inglês, o português, é muito difícil. É extremamente difícil. Sim. O inglês, tem até um vídeo no canal que eu falo, dos 6 provas de que o inglês é fácil. O inglês, ele é bem mais fácil.
bem mais fácil. A Usa o get para estrutura. um monte de coisa, né? Não é? Exatamente. Então, ele é um idioma fácil. A gente não tem, por exemplo, no adjetivo, bonito, sei lá, pequeno, pequena, pequenos, pequenas. Em inglês, small. Então, é tipo uma palavra que substitui várias palavras no português. Sim, verdade. Então, quando você vai vendo que é um idioma mais fácil, que é possível aprender, você vai sentindo a sua evolução, isso ajuda muito. Beautiful, né? Bonito, Pois bonita, é, lindo, linda. exato. E a pronúncia, como eu falei, ela é desafiadora mesmo, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, é treino. Ótimo. Como a gente treina qualquer musculatura, como a gente treina qualquer habilidade, é treino também. Tenho mais uma pergunta aqui para a Lília, e a gente vai entrar na história aqui da Lília. Acho que o inglês está vendido aqui na cabeça de vocês, o quanto é importante, 41% a mais de salário, enfim. Gente, eu me coloco à disposição de vocês, me procurem, cada um de vocês, Olha nas aí, redes pessoal. sociais, Olha aí. e contem comigo para assessorar vocês nas dúvidas, no que vocês precisarem, na parte de motivação. Teacher, tô desanimando, tô desistindo, o que que eu faço? Conversa comigo que eu vou te animar. Olha aí, galera. Enjoy! Exato. É o seguinte, uma das coisas que a gente faz lá no nosso programa de aconselhamento, se o Kobe Bryant teve que treinar 3 anos para ganhar medalha olímpica sendo um astro da NBA, não existe atalho, né, Lília? Não existe atalho. Qual é um tempo mínimo viável para se aprender o inglês, para, sei lá, ter um nível intermediário, para chegar no hotel, pegar um avião, passar na imigração, pedir uma informação? Tem alguma coisa? Porque Tem. com a internet, com o advento da internet, sabe, tem muita coisa, né? Emagrece 3 semanas, aprende inglês em 3 dias e tal. Eu não enfim. acredito nisso. Eu tive essa discussão até com o Toro, ele falou, cara, até você pode aprender inglês se você morar nos Estados Unidos, trabalhar no McDonald's, enfim, mas é os casos de exceção. Sim. E eu vejo que hoje a molecada, os meninos, as meninas, enfim, tá muito ansioso. Me matriculei e aprendi inglês. E não é assim. É uma Até jornada, por muitas não é? promessas erradas, né? De se tornar Enfim. fluente em X meses. Tem muito disso, não tem? Muito disso. Qual que é um tempo mínimo de uma pessoa que se dedica ali 3, 4 dias por semana, no mínimo 1 hora, para ele conseguir um inglês? Não estou falando avançado, Sim. advanced, não. Estou falando ali para ele se comunicar minimamente. Então, eu até brinco, né? Eu acho que existe o ideal e existe o possível. Né? Entre o ideal e o possível, a gente tem que adaptar aquilo à nossa rotina. Que voltando à rotina é extremamente importante. Então, eu também não gosto. O ideal, nossa, maravilhoso, vamos estudar 1 hora de inglês por dia, 5, 6 vezes na semana. Lindo! Se você tem um objetivo e você consegue fazer isso, com certeza você vai ter os resultados mais rápido. De forma mais rápida, né? Mas, por exemplo, eu digo que, em média, 3 meses para cada módulo. Então, a gente tem o básico, o pré-intermediário. O básico e o pré-intermediário, eu sou fluente? Não, mas você já consegue se virar em diversas situações. O que é importante em inglês? Você saber se virar nas situações necessárias. Então, por isso também é importante analisar o conteúdo que você consome. Eu gosto muito de criar situações do dia a dia. Né? Esses dias eu fiz uma live que era para ensinar como passar na imigração. Então, são situações bem específicas e que são aquelas perguntas que vão te fazer. Então, eu acho importante isso. Então, fazer compras em inglês, fazer um pedido num restaurante, participar de uma reunião, passar na imigração, fazer o check-in no hotel. Então, essas situações do dia a dia, eu acho importante a gente estudar. Então, eu gosto de focar no inglês do dia a dia. E aí, respondendo a sua pergunta, em média, 3 meses para cada módulo. Perfeito. Então, dá ali considerando o meu curso, né? Existem diversos cursos excelentes no mercado, mas, por exemplo, no meu curso eu sugiro ali 14 meses, 1 ano e 2 meses, estudando ali 3, 4 vezes por semana. E não é tipo, eu vou pegar a aula e bitolado. Não. Tem o conteúdo da aula, mas tem o momento da prática de conversação, tem o momento que você vai assistir uma cena de um filme, tem o momento que você vai ouvir uma música que você ama. Eu falo, o cérebro, quando você estuda com algo que você gosta, a maneira como ele absorve isso é muito mais efetivo.
Então, por isso que eu falei, você gosta de esportes? Vai ler coisas de esportes. Então, eu amo música, então eu sempre aprendi muito com música. Pra mim é um dos mais difíceis, né? Então, Porque a música é diferente da palavra. É mais rápido, mas conectado. E aí, hoje tem vários aplicativos. Tem um aplicativo que eu amo, que é o Letras. Tem um que chama Lyrics Training. Então, você coloca ali a letra da música, ele cria exercícios para você praticar. Ivete Sangalo mesmo, o meu ex-marido trabalhava com esse business entertainment, né? Entertainment business. E uma vez eu conversei com a Ivete no camarim de um show dela e perguntei, né? Aí eu dava aula para chefe do meu ex-marido e chamava Titi. E aí eu falei, eu sou professora da Titi. Aí ela, que Titi? A minha Titi? Brincou. Falei, é. E ela começou a falar inglês comigo. E eu falei, Ivete, como que você aprendeu inglês? Ela falou, nunca estudei inglês, eu aprendi com as músicas porque é algo que eu amo. Então você vê, é algo que a pessoa ama e aquilo faz total sentido para ela. E ela gravou, então aí, gente, gravou o DVD da Ivete em Nova York, eu fui na gravação. O inglês dela era perfeito? Não, mas ela se comunicou super bem, ela estava ali tentando, ela mesma fazia palhaçada com o próprio inglês dela. Então sabe essa coisa da naturalidade, de saber que a gente erra mesmo, que todo mundo erra, né? Mesmo que a gente imagina que tem o inglês perfeito. Eu já dei muitas aulas em company aqui em São Paulo, em diversas agências de publicidade, para presidentes, para diretores. E a gente fica, nossa, eles devem ter o inglês perfeito. Não, nós somos todos seres humanos mortais, né? Mortais, com as mesmas dificuldades e facilidades, só que a gente qual é a diferença entre aquele que aprende e não? É aquele que quer aprender e que supera essas dificuldades através do estudo. Isso é muito legal. Pessoal, dia 27/9 de setembro, no auditório do Google, vamos fazer um evento que é o DPFL Summit. Tem vários convidados aí super legais. O primeiro convidado que eu vou dar o spoiler aqui é o Zé Elias. Por que eu vou falar do Zé Elias? Seleção brasileira, Corinthians, Inter de Milão, jogou com o Ronaldo Fenômeno, já esteve aqui no nosso podcast, um grande apoiador do projeto. Ele tem uma história que o inglês mudou a vida dele. Ele foi jogar bola com a galera do Iron Maiden. E ele era o único que falava inglês. Ele ficou amigo dos caras até hoje. Que demais. Então você imagina você ser brother de Steve Harris, entendeu? Olha, tudo bem que o Zé é um jogador famoso, mas tinha vários jogadores famosos ali. Sim. E aí o Steve Harris colou no Zé, porque o Zé sabe se virar no inglês. Olha que legal, né? Muito legal. Entendeu? Eu tinha até um diretor financeiro de uma agência que eu dei aula, que ele era o fã número 1 do Buddy Guy, que é blues, né? Uhum. Puta, eu vi ele em Chicago, você acredita? Viu? Eu vi o Buddy Guy em Chicago. Ai, que demais! Ele tá vindo agora. Tá pra cá vindo? pro Brasil, sim. E esse aluno era fã número 1. E aí ele fez porque o Buddy Guy tem aquela... Eu sou péssima de instrumentos musicais, mas que é aquelas bolinhas que é a marca registrada dele. Ele pegou uma viola caipira, mandou fazer a arte, igual a guitarra do Buddy Guy. Isso. E aí ele fazendo aulas de inglês, e ele foi em Chicago, uns 3 dias seguidos no show do Buddy Guy, e falou, tem um presente para ele, eu quero entregar para ele. Eles viraram melhores amigos. Olha só. Ele passa Natal na casa do Buddy Guy todo ano. O Buddy Guy tá vindo para cá e ele me avisou. Então, assim, ele fez uma super amizade através do inglês. E, assim, inúmeras histórias muito legais. Eu encontrei o Bruce Dixon no evento da Vetex, né? Com o Geraldão da Vetex também, outro amigão. Foi muito legal, porque no dia era meu aniversário, eu falei, hey, Bruce, today is my birthday. Ele, hey, man. Foi muito legal, né? Enfim, aí tem a foto lá no Instagram, e a foto é maravilhosa, porque tá o cofundador do Netflix e o Bruce ali. Foi Esses dias um aluno fantástico. também veio felicíssimo que ele e o filho dele conseguiram entrar no camarim. Ele começou a falar, eu era muito famoso para ele, mas era uma banda de rock. E eu, particularmente, não conhecia, mas ele sempre interagia com o cara no Instagram em inglês, usando o inglês que ele aprendeu. E eles vieram para o Brasil e ele convidou esse meu aluno para ir no camarim, ele e o filho. Então, assim, ele estava emocionadíssimo, porque era a banda favorita dele. E através do inglês ele tinha podido conhecer ali de perto.
Então é muito legal, gente. A vida. Por isso que eu falo, a vida é surpreendente. Você nunca imagina que algo vai verdade. acontecer e de repente vem e você tá jogando futebol com não sei quem, É e as verdade. portas se abrem. A vida é isso. Então, Ô, Lilian, inglês eu acho que tá mais do que claro para todo mundo. Mas eu queria que você contasse, estava vendo seu LinkedIn, você sempre foi professor, estudou. Eu queria que você contasse um pouco sempre dei da aula de inglês. Lilian pequenininha. Eita, então vamos lá. Gente, eu dou aula de inglês há 27 anos, né? Eu tenho 43 anos, eu comecei a dar aula quando eu fui contratada, eu tinha 15, fiz 16 no ano que eu fui contratada. Eu sempre gostei de ensinar. Ensinar é algo... Eu gosto de compartilhar experiências e conhecimento. Então, desde pequenininha, eu já gostava de ajudar as minhas alunas, minhas amigas, ou alunas também eram, né? Minhas amigas do colégio, estou com dificuldade de matemática, de biologia. Eu pedia para o coordenador separar ali uma salinha para mim, porque eu sempre gostei de ensinar. Mas não era nem meu sonho ser professora. O meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos, meu pai se suicidou. Então foi um choque, né? É algo que acontece que você literalmente não está esperando. E as nossas vidas mudaram completamente a partir dali, minha e da minha família. A gente tinha condições financeiras muito boas, mas a minha mãe, ela era professora de inglês do estado, então, de escolas públicas. E a gente sabe que não é uma profissão muito valorizada, infelizmente, no nosso país, né? E eu não teria mais condições de continuar estudando numa escola particular, de continuar fazendo inglês. E foi literalmente o conhecimento, o estudo, a dedicação que me abriram muitas portas nesse momento. A minha escola, por saberem que eu era uma aluna dedicada e tudo mais, me deu 80% de desconto. Então, eu terminei a partir dos 14 anos, até me formar, eu tive 80% de desconto de bolsa. Por isso eu acho tão importante a gente aproveitar essa bolsa, aproveitar essas oportunidades, porque são portas que a vida e Deus abre para a gente precisa fazer jus àquilo, né? E com relação ao inglês, minha mãe foi na minha escola, que eu estudava, pedir desconto. E como eu era boa aluna, sempre me dediquei bastante, sempre tive dificuldades também, tá, gente? Não acho que o inglês era uma facilidade para mim e que por isso eu me dei bem. Não, é porque eu era dedicada e superava as minhas dificuldades, lidava com os meus erros, aceitava os meus erros. Então, isso é muito importante. A gente acha que as pessoas têm um dom. Não, as pessoas não têm um dom. Talvez elas tenham o dom de acreditar nelas mesmas, que é o dom que faz a grande diferença na vida das pessoas. E ali, ao invés deles me darem a bolsa ou me darem um desconto, eles me chamaram para trabalhar. Então, eu tinha 15 anos, eu ganhava meio salário mínimo. Eu tenho a minha carteira de trabalho até hoje, que às vezes eu mostro na página do English Yourself. Depois eu fui promovida, a minha hora-aula acho que era R$6. Então, assim, era... Primeiro que eu amava fazer aquilo, né? Mas era muito pouco. E eu acho que até hoje no mercado de trabalho as pessoas já querem começar numa posição incrível, ganhando muito e serem promovidas muito rapidamente. E a realidade não é essa, né? Eu tenho 27 anos de profissão. O English Yourself eu comecei há 6 anos atrás. Eu já dava aula há 21 anos, quando um ex-aluno meu, que era empresário do Arnaldo Antunes, que já tinha cursos online, o curso de finanças do Gustavo Cerbasi, ele me convidou para o projeto. Eu estava com um bebezinho de 6 meses. Se eu fosse analisar, eu nem tinha disponibilidade de tempo, de energia para entrar nisso. Mas eu falei, gente, tá bom, eu tô com um bebê de 6 meses, mas é a oportunidade da minha vida, né? Eu posso criar algo incrível. Gente, meu filho não dormia à noite, eu dormia no chão do estúdio, acabada, eu virava ali, mas hoje eu olho para trás e lembro disso, dormia no chão do estúdio, eu não dormia à noite, eu tive que criar um curso do zero, eu não tinha um seguidor. Nenhum. Eu nunca tinha gravado um vídeo. A primeira vez que eu fui gravar, eu falava, gente, para onde que eu olho? O que que eu faço com a minha mão? E aí, eu não poderia ter desistido ali? Claro. Muitas pessoas desistiriam. E tá aí, é esse momento em que você fala, eu vou ter que fazer um sacrifício a mais, vou ter que abrir mão de estar com meu filho. Nós chamamos de extra mile, né, na vida corporativa. Fazer aquele... É esse extra mile. Aquele adicional extra ali. Exato. Eu já dei aulas particulares em São Paulo. Quando eu comecei, eu não tinha muitos alunos. Gente, eu pegava o aluno
lá da Zona Norte, longe da minha casa, sexta-feira, 6 horas da tarde, mas eu ia lá, às vezes eu demorava mais tempo para ir, às vezes não sempre, mais tempo para ir, para voltar do que a aula em si, mas eu ia. Então hoje eu acho muito interessante passar isso para os jovens, porque é tão bom quando a gente conquista as coisas e a gente percebe que a gente é merecedor daquilo. Então, tudo que eu construí com o English Yourself, hoje eu cheguei aqui, o Thiago brincou, acabou de chegar da Maldivas. Para mim é um sonho realizado. Mas Claro. quando eu tô lá vivendo aquilo, eu nunca esqueço a minha história. Eu nunca esqueço que eu ganhei meio salário mínimo. Eu nunca esqueço que eu demorei para subir, demorei para ganhar dinheiro, demorei para conquistar minhas coisas, mas que eu nunca desisti e continuei investindo em estudo, investindo em curso, investindo em treinamento, até que chega um momento em que a oportunidade te aparece, só que você tem que estar preparado para ela. E preparado para dar esse passo a mais que muitas pessoas não querem dar e que fazem a diferença entre as pessoas que têm sucesso e as pessoas que se acomodam à situação que elas vivem. Meu Deus, hein? Gostou aí, Rafa? Tem link aí da Lília, você tinha comentado aqui no ponto. Pessoal, eu fico assim impressionado, sabe, Lília? Parabéns pela jornada, porque olha lá, que legal. Olha lá o pequeno, de 6 anos. Ai, belezinha. Tá vendo? Ó, deixei de estar com ele em muitos momentos para construir tudo isso. E eu falo isso pro meu filho. Filho, o trabalho nunca é pelo dinheiro. É pela transformação que você causa na vida das pessoas. É isso que eu quero, assim, sabe? Que eu tenho como meta mesmo. Transformar a vida dos meus alunos através do inglês. Eu até me emociono. E eu quero muito palestrar pelo Brasil. Minha mãe era professora do estado, né? E eu vejo muitos professores fazendo aula comigo, inclusive. Porque muitas vezes eles não tiveram chance de ter acesso a tanto conteúdo quanto hoje a gente tem. Então, eu ajudo muitos professores a se tornarem professores melhores. E eu acho que a mentalidade dos professores muda a mentalidade dos alunos. Então, acho que é uma grande transformação que a gente precisa fazer no nosso país, é com relação à educação e essa mudança de mentalidade. Eu não me conformo quando eu vejo pessoas desistindo por acharem que elas não são capazes. Ou por não quererem dar esse passo a mais que a gente precisa, esse sacrifíciozinho para transformar nossas vidas. Eu sou literalmente um exemplo de quem correu atrás, fez tudo o que poderia fazer para conseguir alcançar seus objetivos. E hoje os meus sonhos, graças a Deus, eu tenho realizado cada um deles, mas eu quero ajudar as pessoas a realizarem os delas também, sabe? Que é o que vocês fazem, que eu acho a coisa mais incrível do mundo. E eu falei, gente, esse projeto é vida, sabe? É transformador. Parabéns, Thiago. Obrigado. Bom, turma, a gente está corrido aqui hoje. Daqui a pouco a gente está recebendo a Milene Domingues aqui no estúdio, a gente tem que correr. Que chique! A Milene Domingues, imagina jogar bola no Brasil, mulher então, e tal. Gente, quebrando barreiras, né? Total. A gente vê a liga aí acontecendo, é muito do trabalho quebrando barreiras. Que ela fez lá atrás, né? Quebrando a regra. Quebrando as regras. Eu queria agradecer demais a Lília por estar aqui hoje. Eu que agradeço. Foi lindo. Amém. Educativo. E é isso, pessoal. É o que o Caio, ele fala pra mim, o Caio Castro. Beijão pro Caio. Tiagão, para de falar que é difícil, cara. Eles já sabem, cara. O lance é ir lá e ficar chacoalhando para seguir em frente. É o que a gente faz no DPFL. Isso eu acho mais legal. É educação e trabalho. Educação e trabalho. Educação e trabalho. E é possível. Isso que as possibilidades são enormes hoje em dia. Com relação ao inglês, então, acho que ninguém pode falar que não tem conteúdo suficiente para aprender. Sem dúvida. Então, bora lá, gente, ó. O inglês abrindo portas. Então aí, contem comigo. Tem QR Code aí, Rafa, pra gente encerrar. Tem QR Code na tela. Quem quiser dar aquela força no projeto. Quem quiser fazer inscrição no programa, tá muito legal a plataforma. Tem uma porrada de curso lá. Aproveite essa oportunidade. Beleza? Quem quiser ajudar o projeto também tem o QR Code aí na tela, dá essa força. DPFL Summit.
chegando em setembro. Fica esperto nas inscrições. Já está quase sold out, sem a gente lançar as inscrições. Demais, gente. Os convidados, um melhor do que o outro. Já offline aqui eu vou chamar a Lilia para ir lá com a gente. Vou ficar muito feliz. Vai ser muito legal, dia 27/9 lá no Google. Tá bom, pessoal? É isso aí. Episódio aqui é difícil. Cada dia é surpreendente. Se inscreve lá no canal. Tô esperando vocês. Clica lá no Instagram da Lilia. E tamo junto. Até o próximo episódio do Quebrando a Regra. Valeu, gente. Tchau, tchau.